Então, a equação da EMM, né? É avaliação genética pela equação de modelos mistos, né? A gente que faz pós-graduação, você tem uma disciplina que é modelos lineares e modelos mistos, ou seja, é uma disciplina todinha para a gente entender como é que funciona essa equação. Essas equações, né, na verdade. É claro que vocês não verão ela aqui. Vocês não irão resolver essa equação agora, mas vocês irão entender como é que ela é montada. E aí, a partir do momento que você entende quais os elementos que tem dentro dessa equação, eu espero que vocês entendam por que eu uso todas as informações possíveis, né, para eu estimar o, o valor genético de um animal, tá? Então, existem duas formas de se promover a mudança na constituição genética. Então, é pela seleção e pelos sistemas de acasalamento. Então, a seleção a gente faz com base, né, isso que a gente já vem discutindo nessas aulas de agora, né, para esse conteúdo, para essa avaliação, né. Então, tem todos aqueles princípios de seleção que a gente falou. E aí, um desses princípios da seleção é que ela não cria novos genes, ela só altera a frequência dos genes, né? E sempre bota isso na memória, né? Que o franguinho que a gente compra na gôndola do supermercado, ali não tem nenhum gene de cavalo, por exemplo, e nem gene de boi. Ali são somente um gene que tinha uma frequência muito baixa, mas era um gene que produzia muita carne, e que hoje esse gene foi, por sucessivas seleções, esse gene tem uma frequência alta. Então, houve só uma alteração na frequência, né? A outra coisa que vai permitir essa alteração da frequência ou da constituição, né? Que aí, esses sistemas de casalamento, eles podem ser de várias formas. Mas, a grosso modo, a gente pode resumir que existe basicamente dois, né? O acasalamento endogâmico, que são daqueles indivíduos aparentados, e os acasalamentos exogâmicos, que são de indivíduos que não são parentes, né? Então, a seleção, ela consiste na escolha de animais que servirão de pais para a próxima geração, né? Então, à medida que eu uso esses pais para formar a próxima geração, eu estou, né, favorecendo que os genes que esses pais têm, eles estão sendo propagados para a próxima geração, tá? Bom, para fazer a seleção é necessário que a gente identifique quais são os animais superiores, ou seja, eu tenho que saber quais são aqueles que me interessam, né? E aí, existe basicamente dois critérios que a gente usa para dizer que animal é melhor. É o valor genético aditivo, né? Ou vocês podem ver em algum artigo chamado de Breeding Value, tá? Aqui nada mais é do que quando você estima o valor genético de um indivíduo, você está somando todos os efeitos, né? Todos os efeitos de todos os genes que tem naquele indivíduo que estão interferindo naquela característica, tá? Então, professor Márcio é magro daquele jeito por uma condição genética. Então, vamos dizer que a avaliação genética do professor Márcio deu 10. Isso significa que eu tenho 10 pontos ali, e esses 10 pontos, esse valor de 10, significa que é o conjunto de todos os genes que eu tenho e que está influenciando na minha condição corporal, certo? Eu não sei quais são os genes, eu não sei quantos genes são, eu não faço ideia disso, mas eu sei que aquele valor que eu estimei tem a soma de todos os genes, né,
ali interferindo naquela característica, tá? E aí, gente, é interessante que a gente faça um link aqui desse valor genético aditivo, com esses genes que estão sendo somados, com o modo de herança genética. Vocês viram lá na primeira prova que a gente falou de modo de herança aditivo, de sobredominância, de epistasia, né, de dominância. Aqui, gente, nós estamos considerando somente o valor genético aditivo, né? Aqueles genes que somam, né, para a manifestação de um caráter, certo? Bom, a outra coisa que a gente tem é a diferença esperada na progênie. Que essa diferença esperada na progênie, que a gente chama de DEP, ela é um termo muito utilizado para quem trabalha com leite, né, com produção de leite, melhoramento de animal leiteiro, tá? Mas ele rotineiramente também é empregado para bovino de corte, tá? Qual a diferença? Né? Então, quando a gente fala de diferença esperada na progênie, a gente está falando de que a descendência desse pai ou dessa mãe, né, eu espero que ele tenha um determinado desempenho. Então, quando eu avalio esse desempenho na progênie, eu estou eu estou estimando essa diferença esperada, né? E outro conceito que a gente pode dar é que a diferença esperada na progênie, ela reflete a metade do valor genético daquele indivíduo. Por quê? Ora, aquela historinha que a gente já vem comentando aqui há algum tempo. A constituição genética de um dos pais é repassada pela metade, tá? Ou seja, a metade da constituição genética do pai é repassado para o filho. Então, voltando ao exemplo do 10, se o valor genético lá do professor Márcio é 10 e o professor Márcio vai ter um filho, a probabilidade de que o filho do professor Márcio tenha um desempenho de 5, aliás, o valor genético desculpa, a diferença esperada na progênie, ou seja, o desempenho da progênie, será a metade do valor genético. Então, se é 10, então espera-se que a progênie tenha no mínimo 5, certo? Porque esse 5, né, ele foi a metade, teoricamente, a metade com que o pai contribuiu. Tá? Mas de repente essa progênie tem um desempenho mais baixo, ou pode ter um desempenho maior do que 5. Mas isso vai interferir da condição do ambiente, vai depender da mãe, né? Tem tudo isso também interferindo. Tá? Enfim, então sempre tenho a referência de que o valor genético dividido por 2 é igual à diferença esperada da progênie. Tá? Tem as letrinhas aí, tá? As letrinhas foi ótima, né? Tem as frases aí que vocês depois dão uma lida com calma. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho um exemplo que é o ganho de peso diário, né? O bode A, ele tem uma DEP de 30 gramas por dia, ou seja, os filhos desse bode ganham, em média, 30 gramas por dia, enquanto o bode B tem menos 5 gramas por dia. Ou seja, o animal ele tem que comer muito porque ele a constituição genética dele já diz que ele tem que perder 5 gramas. Então eu tenho que dar uma condição fenotípica muito boa para que ele possa ter um desempenho positivo. Porque o que ele está tendo aí é um desempenho negativo. Tá? Então, quando a gente compara aqui, ó, os filhos do bode A e os filhos do bode B,
a gente observa que o do bode A, né, os filhos dele ganham, em média, 30 gramas. Isso significa que o bode B, aliás, isso significa que o bode A tem o valor genético de 60 gramas por dia, ou seja, quando eu avalio o ganho de peso diário do bode A, é de 60 gramas por dia que ele ganha. Isso significa que os filhos ou as filhas irão ganhar pelo menos 30 gramas. Agora, imaginemos a seguinte situação, certo? Imaginemos que aqui, em vez de ser um bode B, seja uma cabra, uma fêmea. E aqui a gente faz a soma e divide por 2, né, do desempenho do pai e o desempenho da mãe, né, que vai ser 60 mais menos 10, que vai dar o quê? Menos 50. Acho que eu vou fazer isso aqui na... Então, imagine que eu tenho aqui, ó, o valor genético de A é igual a 2 vezes a DEP. Então, isso aqui me dá um valor genético de 60, certo? E aqui vai ser valor genético de B é igual a 2 vezes menos 5, que esse aqui é igual a menos 10, certo? Então, eu tenho o valor genético de A e valor genético de B, certo? Agora, imaginemos que aqui, em vez de ser um bode, seja uma boda, né, uma cabra. E que a gente faça o cruzamento de A com a cabra. Então, eu teria aqui, ó, que a DEP média desses pais seria 60, que é o valor genético dele aqui, ó, mais o valor genético daqui, menos 10, tudo isso dividido por 2, tá? Que isso aqui me daria uma DEP média de 25 gramas. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Ora, o bode A, os filhos desse bode, eles devem ganhar 30 gramas por dia. Mas se esse bode ele cruza com a cabra e tem um desempenho bom, os filhos dele não vai ter. Porque quando eu tenho o efeito genético do bode mais o efeito genético da cabra, o efeito genético da cabra faz com que o desempenho do bode não seja bom. Então tá aqui, ó. A média vai ser essa, 25 gramas, tá? Por isso que é importante a gente sempre cruzar animais de boa qualidade entre si, né? Nunca cruzar um animal de alto potencial produtivo com um animal com baixo potencial produtivo, tá? A não ser que você esteja aí fazendo o início de um cruzamento e você queira explorar outro efeito que não é herdabilidade, mas, por exemplo, a heterose. Gente, por enquanto, tá tudo ok? Ok. Então, a DEP, ela... Sim, professor, tá tudo ok. Tá. A DEP, ela corresponde ao efeito genético aditivo dos genes de um animal, né? Só que esse gene sendo transmitido para um filho, né? Geralmente, como eu estou trabalhando com progênie, geralmente eu trabalho com um grande número de filhos, tá? Outra coisa que vocês também irão
ouvi por aí, né, é a habilidade de transmissão. Tá vendo aí, ó? É também uma indicação da habilidade de transmissão do indivíduo, ou seja, a metade do seu valor genético como indivíduo. Bom, habilidade de transmissão e DEP são as mesmas coisas, tá? Então, para que serve a DEP, né? Serve para a gente comparar e classificar os animais. É aqui, a partir da DEP ou a partir do valor genético, né? Que a gente toma por base quem a gente vai utilizar para ser reprodutor ou ser matriz. Ela deve ser interpretada como a diferença esperada entre o desempenho médio dos filhos de um animal e o desempenho médio dos filhos de um outro animal com DEP de base zero, dado que todos os fatores sejam iguais. Bom, você não precisa entender isso aqui não, basta entender que o desempenho do filho em relação aos pais, tá? Então, gente, aqui a gente tem um exemplo, né, de 3 touros, touro A, B e C, e que eles têm a respectiva DEP. Então, o touro A tem uma DEP de 9,84, o touro B tem uma DEP de 6,5 e o touro C 6,3. Então, como é que a gente compara? Como é que eu sei que um touro é melhor que o outro? A gente olha para o desempenho da DEP. É uma das coisas que a gente olha, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, o touro A, os filhos do touro A, teoricamente, é para produzir, né, 3,34 quilos a mais do que o touro B. Ou seja, imagine só que seja 9 quilos. Imagine só que isso seja o ganho de peso mensal. Eu estou achando pouco, mas mesmo assim, vamos lá, um ganho de peso mensal, tá? Isso quer dizer que durante um mês, né, os animais do touro A, os filhos do touro A, ganharam em média 3,4 quilos a mais que os filhos do touro B, tá? E por consequência, 4,54 quando eu faço a comparação com o touro C. Professor, como foi que você achou esses resultados? Eu só fiz o seguinte, ó. Isso aqui é o desempenho de A, que é 9,34, menos o desempenho de B, que é igual a 0,5, que é igual a 3,34. Tá? Então, essa é a maneira da gente comparar. Tá? É um dos critérios. Tá? Veja que não é o único. O mesmo eu posso ser aqui, ó, 9,34 menos 5,3, que é igual a 4,54, tá? Professor, essas subtração estão batendo. Oi? Essa subtração aí tá batendo. Não conferi não, mas é para bater. Não deu certo não? Confiram aí junto comigo. 9,84 menos 6,5. 3,34. Ah, não, é que eu tava olhando aqui embaixo da anotação, você botou 34, não foi 84, não. Ah, tá. Então tá certo, né? Tá certo, tá certo. Beleza. Gente, eu vou refazer bem que rapidão.
Beleza. Bom, os valores de DEP são uma predição do valor genético animal, isto é, o valor real dos genes do animal para a característica de interesse, pela qual é conhecido, né? Bom, essa historinha que eu já contei para vocês, que ali representa o quanto maior o valor genético desse animal, maior é o que se espera de ação dos genes para a manifestação da característica. Bom, só que aí essa DEP, né, que a gente estimou, ou esse valor genético, ele, como a gente está falando, ele é fruto de uma estimação, né? A gente não sabe qual é o verdadeiro valor genético de um animal. A gente nunca vai saber. Não com o que a gente tem hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje. Mas, assim, a gente faz uma estimativa, né? E aí, essa estimativa, ela pode estar correta, ou ela pode estar... Aliás, essa estimativa, ela pode estar muito próximo do real, ou muito diferente do real. E aí, essa diferença, né, do que foi estimado para o verdadeiro, a gente chama de erro de predição, certo? Que esse erro de predição a gente pode reformular e dizer que é acurácia. Quanto menor o erro de predição, mais acurada, mais é a certeza de que tenho aquele valor genético verdadeiro, né? E quanto mais erro de predição, menor é a acurácia, portanto, eu tenho menos certeza de que aquele valor que eu encontrei ali reflete, de fato, a realidade, tá? Então, esse erro de predição, a que a gente chama de acurácia, né, ele varia de 0 a 100%, tá? E aí, quando a gente está olhando um catálogo de touro, ele tem sempre a DEP, e ao lado da DEP vem a acurácia dessa DEP, certo? Ou seja, ele estimou o valor genético, tá ali, e ao lado ele diz qual a porcentagem de certeza daquele valor genético. Se aquela porcentagem for de 90%, então existe uma grande probabilidade de que aquele valor genético que eu estimei ali seja muito próximo do real. Agora, se a acurácia é de 5%, de 10%, então ela é muito baixa. Então, a probabilidade desse valor, dessa DEP, não refletir a realidade é muito grande, né? Bom, e aí tem alguns critérios, né, que a gente utiliza, né, algumas informações, né, que a gente utiliza para fazer, para dar essa maior certeza desse valor genético, né? Eu vou já tocar nelas. Então, quando a gente fala de baixas acurácias, ou seja, perto de 10, de 20, de 30, 50, né? Isso significa que a DEP foi obtida com base em pequena quantidade de informação, né? E aí é por isso que é importante a gente ter todo tipo de informação daquele indivíduo, né? De toda a família, tanto dos genitores, progenitores, como dos ascendentes e dos ascendentes, né? Bom, então vamos lá. Se a DEP é baixa, significa que existe pouca informação sobre aquele indivíduo e que, portanto, esse indivíduo ou essa DEP, ela pode sofrer alteração à medida que eu vou inserindo novas informações, tá? Outra coisa é que a DEP, ela permite que a gente comece a estimar de animais jovens. Muitas vezes a gente começa a estimar a diferença esperada da progênie, o valor genético, de touros que ainda estão por vir, que ainda nem nasceram. E aí eu vou explicar para vocês como é que isso acontece.
Pronto. Olha só. Aqui, né, a gente tem agora a DEP com a sua respectiva acurácia, né? É a mesma DEP que a gente tinha falado agora há pouco, mas agora com o grau de certeza. Então, veja bem, esse touro C, ele tem uma DEP de 5,3 e uma acurácia de 93%. Ora, veja bem, esse indivíduo, eu já sei que ele está produzindo pouco, ele está produzindo menor, em menor quantidade em relação ao touro A e o touro B. E eu estou tendo aqui 93% de chance de que esse resultado de 5,3 reflita de fato o desempenho esperado dele, né? Porque esse 5,3 aqui foi o que eu estimei, né? E esses 93% aqui indica que é a certeza que eu tenho de que esse 5,3 está muito próximo do que é real. Ou seja, a minha estimativa não está absurda, né? Então, o que é que você tem aqui? Um animal produzindo pouco e você tem uma alta certeza de que ele está produzindo pouco, né? Em compensação, você tem aqui um animal que está produzindo alto, né? Tem uma produção de 9,84 e você tem uma acurácia boa, né? Uma acurácia de 89, ou seja, praticamente 90% de certeza de que os filhos desse indivíduo aqui, né, desse touro A, terão esse desempenho de 9,84, né? Em compensação, aqui, ó, a gente tem um touro C, um touro B, né, que ele tem uma DEP que é mediana, né, aqui comparando um com o outro, né, mas a acurácia dele a acurácia dele não é tão boa, né? Então aqui, se você fosse escolher um touro aqui para você utilizar no seu rebanho, para que você iria utilizar entre A, B e C? Hein, gente? Então, tudo lá. Touro A. Mais alguém? Pensa diferente? Gente, seria o melhor touro. Porque o touro A, ele tem uma DEP de 9,84 e eu tenho uma acurácia boa. Então, eu tenho aqui uma grande probabilidade de que esse 9,84 aqui seja, de fato, um valor muito próximo, né, do valor genético real do indivíduo, né? Gente, sempre recapitulando, existe o valor genético real, que é aquilo que eu não vou conseguir estimar. Eu não consigo estimar. Certo? Todo indivíduo tem isso. Agora, existe o valor genético, o estimado. Certo? Que é esse que a gente trabalha das metodologias estatísticas para chegar a ele. Certo? Quando o valor genético real, desculpa, estimado, ele está próximo, aliás, o ideal, né, é que a gente estivesse, ao estimar,
ao encontrar o estimado, estivesse encontrando o real, mas nem sempre é. Então, quando o valor genético estimado ele é muito perto, próximo, né, do valor genético real, significa que eu tenho uma alta acurácia. E isso aqui é importante, tá? Agora, se eu tivesse uma situação diferente, ao invés de 89, eu tivesse aqui uma acurácia de 0,3. Quem seria o melhor touro aí? Hein, gente? O B? O B, exatamente. O touro B. E aí eu vou te dizer o porquê. Por que que eu utilizo o touro B? Ora, porque ele tem um desempenho, né? A DEP dele é uma DEP mediana. E eu tenho aqui, ó, um alto grau de certeza, né? 0,76, ou seja, 76%, tá? Então, gente, sempre olhar para a acurácia, né? Então, a dica é essa aqui de baixo, ó. Você vai olhar para a DEP, você vai olhar a DEP do animal, aquele animal que tem uma maior DEP é o seu melhor animal. E aí você olha para a acurácia. A acurácia, ela vai te dizer se você pode ou não pode utilizar aquele touro, né? Por exemplo, uma acurácia muito baixa, que, né, a gente botou aqui de 0,3, eu não recomendo você usar um touro desse, certo? Mas um touro com a acurácia de 76%, você já pode utilizar. E aí você não vai utilizar esse touro com a mesma intensidade. Ou seja, você não vai utilizar esse touro como um único reprodutor, por exemplo, para o seu rebanho. De repente, é interessante que você pegue outro reprodutor para utilizar também. Porque aí, como você tem um grau de certeza relativamente baixo para a sua DEP de 6,5, né? O seu grau de certeza é tipo, você tem um grau de certeza baixo para o seu desempenho de 6,5. Então, não é recomendado, eu não recomendo, né, não é recomendado que você utilize esse touro maciçamente, intensivamente. Você pode utilizar esse touro, sei lá, se você tem 15 lotes, utiliza ele em 2 lotes, certo? Utiliza ele em 3 lotes, porque se tu homogeneizar os teus 15 lotes com o mesmo reprodutor, tu tá arriscando demais o teu rebanho em um animal que tu não tem uma certeza, né, um alto grau de certeza, e que o que tu tem ainda é uma certeza, é uma produção relativamente baixa, né, que é 6,5. Eu não sei se vocês conseguiram compreender o que eu estou falando, mas espero que sim, tá? É o que está dito aqui embaixo. E aí, gente, a gente chega aqui nessa figurinha. Tem nada a ver, né? Mas tem sim. A gente tem a figura A, B, C e D. E elas é uma figurinha de alvo, né? Como vocês estão vendo. Isso representa erros
né, ou acertos, né, vai depender aí de cada letrinha, do que a gente está traçando no nosso modelo matemático, ou seja, no nosso modelo. Eu tenho um modelo estatístico, né? Quando eu tenho um modelo estatístico que ele tem baixo vício e alta precisão, eu tenho, portanto, a famosa acurácia, né? Que seria aí a letra D, né? Ou seja, o meu modelo matemático que eu escolhi para tirar os efeitos ambientais, né, separar os efeitos genéticos, aqui, quando eu faço esse modelo, que esse modelo não é viciado ou viesado, né, isso significa que o meu modelo, o que eu estou dizendo ali, são as características que estão de fato interferindo. Professor, eu não estou entendendo, mas imagine só que eu pegue uma equação e... Deixa eu ver se tem um aqui, rapidão. Vou botar aqui, ó. Y é igual a... X mais B, Z mais o erro. Então, gente, cada letrinha dessa aqui é uma matriz, né? Por isso que eu peço que todos vocês, quando venham fazer melhoramento, já tenham visto lá a disciplina de álgebra. Então, quando eu digo que a característica Y é ganho de peso, e que esse ganho de peso, ele tem ganho de peso, o efeito do ambiente, de fazenda, efeito de fazenda, mais efeito de estação de nascimento, se for no período seco, se for no período chuvoso, mais sexo, se é macho, se fêmea, mais que mais, gente? Ganho de peso está em função da fazenda, estação de nascimento, sexo. Tá, eu vou botar aqui efeito materno. Da mãe, obviamente. A materno tem que ser da mãe. Mais a variância genética que eu quero estimar, que no caso aqui seria B, Z, mais o erro. Então, gente, olha só como essa equação ela é gigante. Tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu botei 4 variáveis que eu imagino que na minha cabeça está interferindo no ganho de peso. E aí, quando eu faço né, o mais próximo do real, isso significa que eu tenho um modelo que não é viesado e, portanto, eu posso ter uma alta acurácia. Mas, de repente, eu posso ter um modelo todo errado, né, que não estima o valor correto, e eu tenho uma alta acurácia. Então, ou seja, eu atirei no mesmo ponto várias vezes e acertei. Aqui eu tenho alto vício, baixa precisão e baixa acurácia, e aqui baixo vício, né, baixa precisão e baixa acurácia, tá? Então, entendam basicamente isso, que se eu tenho um modelo matemático para expressar aquela minha característica, eu vou ter aqui uma acurácia melhor,
né? E isso é que é importante, a gente precisa ter essa acurácia em mente. Bom, e aí a gente entra nos modos de avaliação. Que horas são, gente? Ah, tá. Então, os valores genéticos dos animais não são diretamente observáveis. Isso vocês já sabem que a gente não tem como fazer isso. Os dados são colhidos dos animais, constitui, portanto, um conjunto de dados, que a gente chama de amostra, né, com base no qual a gente vai estimar o valor genético de cada indivíduo. Pode-se dizer, então, que a maior finalidade do modelo de análise no contexto de um sistema de avaliação genética é permitir a predição de habilidade de transmissão, né, ou a desempenho esperado da progenie, não observável nos animais candidatos à seleção com base em um conjunto de dados observados. Bom, eu poderia falar aqui do modelo verdadeiro, modelo ideal e modelo operacional, né? O modelo verdadeiro é aquilo que a gente não consegue. Então, o que é que a gente tem aqui? O modelo verdadeiro. O modelo verdadeiro é aquilo que é imposto pela natureza. Que a gente estava falando ali do ganho de peso, né? Então, para o animal ganhar peso, ele está sob as ações, todas as ações da natureza. E eu não sei quais são todas as forças que estão interferindo ali, né? É esse modelo verdadeiro que a gente tenta encontrar, mas que a gente nunca achou e possivelmente nunca vai achar. Existe o modelo ideal, e aí o modelo ideal é aquele que está mais próximo possível do modelo verdadeiro, certo? Mas, às vezes, esse modelo ideal, ele não é operacional. Eu consigo definir quais são as variáveis que estão interferindo naquela característica, né? Mas, às vezes, eu não consigo, por exemplo, mensurar essas características. Eu não tenho como coletar esses fenótipos. Então, é um modelo ideal, porque a gente imagina que está muito próximo do verdadeiro. Mas ele não é operacional, porque na hora que eu vou botar isso no papel, eu não consigo fazer. E aí a gente tem o modelo operacional, que é o modelo que a gente desenvolve, né? É o modelo que a gente faz para compreender como as características estão se comportando, né, naquele animal ou naquele grupo de animal, né? Esse é o modelo operacional. Gente, modelo verdadeiro e modelo ideal, eles são modelos que a gente está falando deles aqui, mas são modelos utópicos. Eles não existem, né? O que existe, de fato, é o modelo operacional, que é o que a gente bota na linha de programação do computador e ele executa, entendeu? O que a gente espera é que o modelo ideal ele seja o mais próximo possível do modelo operacional, né? Então, quando eu tenho um modelo que eu idealizei, eu consigo operacionalizar, já está de bom tamanho. Já que, no momento nenhum, eu vou conseguir estimar o valor o modelo verdadeiro. Então, gente, para fazer esse estudo de avaliação genética com a equação de modelos mistos, a gente precisa de todas as informações que a gente puder, certo? Então, a gente tem informação do próprio indivíduo, a gente precisa ter informação dos ancestrais, né, e colaterais, né? Os ancestrais são os pais, os avós, os bisavós. Os colaterais são os primos, os tios, né? A gente pode agregar todas essas informações aqui tranquilamente, certo? Tanto de fenótipo quanto de parentesco. Informação de progenie, né? Que são os filhos
né? Os netos, bisnetos, tetranetos, sobrinhos, né? Vai, por aí vai. E aí eu faço a combinação de tudo isso aí junto, e aí a gente chama essa coisa, chama de BLUP. Tá? BLUP. É uma terminologia que a gente usa no melhoramento animal, né? Que é um modelo de predição, né, de valor genético, né, que usa a equação de modelos mistos. Então, essa sigla BLUP significa, trazendo ela do inglês para o português, significa melhor preditor linear não viesado. Né? É um modelo que prediz o valor genético e que ele tem menos viés. Então, se ele tem menos viés, ele me proporciona uma acurácia maior, certo? Então, deve-se salientar que toda a informação fenotípica deve ser pré-ajustada ou corrigida para fatores sistemáticos que possam estar influenciando o desempenho dos animais, né? Aquela coisinha que eu comecei a falar, idade da mãe, sobre o peso, ganho de peso, sexo. Você já na hora dessa, gente. Idade do animal, manejo alimentar e assim por diante. Então, a combinação de várias fontes de informação só é possível com os recursos da informática. Então, gente, não pensemos nós que na nossa humilde capacidade a gente consiga resolver uma equação de modelos mistos se não for com o uso de um computador, tá? Então, observem que eu tenho aqui um volume de informação muito grande, né? E quanto mais informação, quanto mais variáveis eu botar no meu modelo, maior vai ser o fluxo de informação, ou mais informações vai ter nessa equação. E por conta disso, mais complexo é para o computador desenvolver esses resultados. Bom, essa riqueza de informação possibilita, né, que para todos os animais a gente tenha um valor genético aditivo, né? E com as propriedades do BLUP. E qual é essa propriedade do BLUP? Por exemplo, ele maximiza a acurácia. Essa maximização da acurácia vem de um modelo genético que a gente estima ali, né, que leva em consideração vários fatores e que, portanto, diminui o viés. Né? As DEPs, né, são estimadas da melhor maneira possível, isto é, sem vícios. Né? Possibilita a comparação entre animais de diferentes rebanhos. Isso é ótimo, porque eu posso trabalhar pegar o rebanho de Nelore no Brasil e botar todos eles sobre o mesmo modelo matemático e comparar. Então, eu tenho um desempenho de bovinos do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Goiás, né, porque eu botei todos eles no mesmo modelo, né, e aí eles estão sobre o mesmo viés e, portanto, eu consigo comparar, né, os valores genéticos desses animais. E aí ele possibilita também estimar a tendência genética de uma população, né? Se ele está aumentando, se ele está diminuindo, como é que aquela característica está se comportando naquela população. Permite a gente utilizar informações de todos os parentes, absolutamente todos os parentes, né? Os acasalamentos preferenciais são levados em consideração, né? E aí esses acasalamentos preferenciais é o que a gente vai ver nas nossas aulas posterior, que são afinidades, né? Que a gente estabelece, né? Entre os rebanhos ou entre o grupo de animais para que a gente possa ter
atender melhor a nossa necessidade de produção. Pode utilizar informações de características geneticamente correlacionadas. É a famosa covariável, né? Eu posso estimar o peso ao desmame se eu utilizar o peso ao nascer como uma covariável, né? Ou seja, elas estão altamente correlacionadas, as duas características, então eu posso utilizar essa correlação para estimar a outra, né? Bom, e por último, ela é empregado, é realizada empregando a álgebra matricial, né, o que possibilita a solução simultânea de um grande número de equações, né? Então, aqui a gente tem as etapas, né, que é para a gente fazer a avaliação genética. Então, primeiro a gente tem que ter as informações, né, de fazenda, né, de lote, de associação de criadores, enfim, você precisa ter essas informações. Geralmente, gente, quem participa dos programas de melhoramento genético, eles têm uma escrituração zootécnica, um registro zootécnico criterioso. Esse banco de dados, ele é encaminhado para os programas de melhoramento, para quem faz o melhoramento genético, né? Então, aqui no Brasil, essas informações geralmente, né, vai para a Associação de Criadores de Zebu, a BCZ, que ela tem um programa de melhoramento próprio dela. A própria Associação de Criadores, ela tem o programa de melhoramento genético delas, né? O que a gente não vê, e aí a gente faz uma crítica muito grande, por exemplo, a Associação de Criadores de Caprino, né? Os associados, a própria Associação de Criadores de Caprino, elas não têm esse programa de melhoramento genético, né? Então, fica difícil, por exemplo, para o agricultor, para o produtor, vou dizer assim, que quer melhorar o seu rebanho, mas ele não tem como, porque ele não tem um programa, a raça não tem um programa, né? E aí fica complexo, né? Bom, esses dados eles são enviados a um centro de avaliação, né, que no caso da BCZ eu esqueci o programa dele, a NCP, não, a BZ também não, Programa de Melhoramento Genético PMGZ, né? É o programa deles, é o programa PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, né? Eles têm uma central, né? E aí eles recebem todas essas informações. Quando essas informações chegam lá, que vem informação do Brasil inteiro, né? Às vezes até de fora do Brasil, eles vão formar o que a gente chama de grupo de contemporâneos. Ou seja, eu vou tentar botar os animais em grupos ou em conjuntos que os tornem o mais homogêneo possível. Lembra que a gente falou de bloco, quando a gente estava falando de DBC, né, lá da estatística? Qual é o pré-requisito para a gente ter um bloco, um delineamento no DBC? É que dentro do bloco exista o máximo de uniformidade possível, mas que fora do bloco sejam um pouco mais diferentes. É aqui que acontece. Quando você está trabalhando com animal, você não faz bloco, você faz grupo de contemporâneos. Eu quero botar os animais que nasceram na mesma época, do mesmo sexo, da mesma região, né, região Nordeste, por exemplo, que nasceram no ano de 2015. Então, eu usei 4 fatores, né, para agrupar um rol de animais. E aqui eu tenho, portanto, o grupo de contemporâneo, certo? Bom,
For feito isso, forma-se os arquivos de dados para as análises, né? Monta tudo direitinho. E aí, antes de você fazer isso, é interessante que você calcule o grau de parentesco. E aí você faz o cálculo da matriz de parentesco, que foi aquela matriz que eu pedi para vocês calcularem, lembra? Então, você gera essa matriz de parentesco, e aí, por fim, você forma as equações, né, com a solução simultânea. E aí, dentro desses modelos de avaliação, existem vários outros tipos de modelo. Existe o modelo animal, modelo touro, modelo animal reduzido, existe o modelo de medidas repetidas para trabalhar a repetibilidade, existe modelo com efeito materno, né? Existem vários modelos, né, que eles já estão prontos e você só faz a adaptação para eles, tá? E essa aqui, gente, é a famosa equação de modelos mistos, né? Ela é uma equação bem complexa, então ela tem a variável dependente, que é o que eu quero saber, né? E aí tem outras variáveis aqui que são as variáveis independentes, né? E aí você põe tudo isso no modelo, né? Então, por que eu chamo de vetor? Né? Por que eu chamo de vetor e por que eu chamo de matriz? Porque, de fato, aqui vai ser um vetor e cada letrinha dessa que vocês estão vendo será uma matriz. Para entender vetor e matriz, você precisa desses conhecimentos lá de álgebra linear, que vocês têm que ver lá ou já viram, ou revejam, né, com a disciplina, tá? Não vou explicar a diferença, não, tá? Bom, eu vou passar isso aqui, que eu quero chegar aqui. Pronto. Tá. Isso aqui é só parte teórica. Bom, é interessante eu falar isso aqui sobre as pressuposições do modelo animal, tá? Então, quais são as pressuposições? Ou seja, a partir do momento que eu adoto o modelo animal, né, para estimar os valores genéticos, para estimar as DEPs, né? Então, quando eu adoto isso, eu estou fazendo a pressuposição, né, de que os animais pertencem à mesma população, né? Não adianta eu dizer, né, que são de populações diferentes. Se eu uso esse modelo, automaticamente já está implícito que esse modelo só aceita se for a mesma população, né? Por isso que é interessante a gente fazer lá os grupos de contemporâneos, tá? Os indivíduos podem ter mais de uma observação, tá? Pode ter mais de uma observação. Posso trabalhar com 2, com 3 características simultaneamente, né? Eu posso trabalhar com com características que são correlacionadas, enfim, né? As covariâncias entre as observações atribuídas é apenas a fatores genéticos, né? Essa aqui, por exemplo, se existe covariância entre peso ao nascer e peso ao desmame, né, que a gente já viu lá na metodologia Cian simples, como que a gente já viu que elas têm covariância. Então, quando eu faço essa estimação aqui, dessa covariância, eu estou apenas atribuindo fatores genéticos, né? Essa covariância se dá em função dos fatores genéticos, porque os fatores não genéticos eu já tirei todos. Tirei todos os fatores não genéticos na equação.
não existe seleção na população. Ou seja, se existiu algum momento de seleção, né, essa seleção, o efeito dela vai estar implícito dentro da matriz de parentesco. Porque é dentro da matriz de parentesco que a gente tem as relações genéticas, né? E aí, a seleção, ela interfere nas relações genéticas. E aí, quando eu já estimo a matriz de parentesco, automaticamente eu já estou estimando os efeitos da seleção. Então, por isso que a gente diz que não existe efeito de seleção. Se existiu, está implícito lá na matriz de parentesco. Isso aqui é o modelo geral, né? E aqui, gente, é o exemplo. Eu tenho aqui, ó, 10 animais. Eu tenho aqui o pedigree desses animais. Eu tenho aqui o registro desses animais, a produção. Certo? Aqui o exemplo está bem simples, gente. Muito simples. Então, eu vou ter que montar essas matrizes aqui, ó. Eu tenho que montar a matriz Z, a matriz X, a matriz Z e a matriz A. Certo? Onde X é a matriz de efeitos... Deixa eu só voltar aqui. De efeitos fixos. Certo? X é a matriz de efeito fixo e Z é os efeitos aleatórios. E aí a gente vai já entender um pouquinho o que é isso, tá? E aí a gente precisa montar a equação todinha. Olha só como é essa confusão aqui, gente. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui é o pedigree. Esse pedigree, depois que faz a matriz de parentesco, gera essa matriz de parentesco aqui, ó. Essa aqui é a matriz de parentesco. Então, a gente já tem a matriz A. X diz... deixa eu ver aqui. Bom, X é a incidência de efeito fixo. Então, eu tenho efeito fixo em todos os indivíduos. Por isso que está aqui, ó, efeito fixo. Tá? Então, são 10 animais. Então, eu tenho uma matriz aqui de uma linha, uma coluna por 10 linhas. Aqui é Y. Tá? Y é isso aqui. 365, 370, papapá. Então, eu tenho o valor de Y para o animal 1, para o animal 2, não tenho o valor de Y para o animal 3, nem tenho o animal 4 e nem o animal 5. Professor, não estou entendendo. Como é que você está querendo estimar o valor genético dos animais, mas tem 3 animais aí que você não tem o fenótipo? Como é que você vai estimar o valor genético deles? Essa é a pergunta que vocês poderiam se fazer. E aí, eu digo que a gente tem que olhar aqui, ó. O animal 3, ele não tem registro de produção, o 4 não tem, nem o 5. Mas, os filhos dele tem, ó. O filho de 3 com o 4 tem o registro, o filho do 5 com o 6 tem registro, tá? Então, existe um grau de parentesco entre o animal que produz 360 com o animal 5, o que produz 375 tem uma relação de parentesco com o 3 e com o 4, tá? Então, por isso que a gente consegue estimar. E aqui, gente, é a incidência de efeitos aleatórios, tá? Então, veja que aqui eu tenho uma matriz 10 por 10. Se fosse 100 animais, eu teria aqui uma matriz de 100 por 100, tá? Sempre vai ser em função do número de animais. E, obviamente, em função do número de características. Então, como é que se monta essa matriz de incidência de efeitos aleatórios? Né?
Então, eu tenho 1, porque eu estou dizendo que eu tenho o efeito do animal 1. Tá aqui, ó. E o resto é 0. Eu tenho efeito do animal 2, mas o animal 2 tem que estar na segunda linha, na segunda coluna. Então, ele está aqui, ó. O animal 3 eu tenho 0. Então, ele vem aqui para a terceira linha, terceira coluna. Deixa eu usar essa aqui. Ó, o animal 3, ele tem produção 0. O animal 4, produção 0. O animal 5, produção 0. O animal 6 tem produção 1. Então, ele tem que estar na sexta linha e na sexta coluna. E assim, sucessivamente. Tem uma razão para essa matriz ser assim. E aí você precisaria compreender ou resgatar, né, lá os conceitos de álgebra, quando você faz a multiplicação de matrizes, né? Só é possível você fazer multiplicação de matriz se ela tiver o número de linha de uma for igual ao número de colunas da outra, tá? Bom, e aqui, gente, seria o modelo montado, tá? Isso aqui é o que eu vou estimar, tá? Isso aqui é toda a equação, é toda essa matriz aqui, ó, resolvida já. E no final de tudo, eu tenho aqui, ó, que o animal 2 tem a produção de 365, e aqui eu tenho todos os efeitos que estão atuando dentro desse valor de 365. Então, para cada animal, vai existir uma equação. Agora, tu imagina você resolver um sistema de equação complexo para 10.000 animais. O computador ele passa uma semana ou mais fazendo esse cálculo, tá? E aí você tem isso para todos os animais. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui A3. 10, pronto. Aqui é o resultado final, tá? Então, o resultado final está dizendo que a DEP, o valor genético do animal 1, é menos 81. Enquanto o animal 2 e 3 é 2,34. Só que lembra que o animal 3 e 4, né? 3 e 4, 2,34. Só que o animal 3 e 4, lembra que ele não tinha pedigree, né? Ele não tinha pai nem mãe lá, mas a informação que tinha nos filhos pôde gerar a informação para eles, né? O inverso também pode acontecer, gente. Por exemplo, eu quero fazer o cruzamento do animal 9 com o animal 10. Eu posso estimar aqui o animal 11, ó. Animal 11, cujo pai é 9 e 10. Então, esse animal 11 nem nasceu ainda, mas eu já posso fazer a estimativa a partir do momento que eu sei quem são os pais do animal 11. Então, qual é a vantagem disso aqui, né? A vantagem é que eu posso utilizar a informação completa da família, né, por meio da matriz de parentesco, e aí quando eu esquece aquela tipo de informação, a informação vem da família, vem do indivíduo, vem da melhor família. Não. Pega tudo. Quem é bom, quem é ruim, quem presta, quem não presta, e bota tudo. Permite fazer a comparação de indivíduos, né? Permite a avaliação simultânea de pais, mães e progênie. Exatamente, está vendo aqui, ó? Eu consegui avaliar o pai, 3 e 4. Avaliei os filhos, 7 e 8. Entendeu? Então, eu tenho a avaliação de todos eles aqui.
se tivesse mais filhos aqui, eu teria como avaliar também. A avaliação de indivíduos avaliação de indivíduos sem observações ou com observações em apenas alguma das características é possível, né? E aí a gente viu que é possível porque a gente utiliza a informação de parentesco. Permite eu fazer avaliação de características múltiplas, ou seja, aumentar ali. Eu posso, em vez de ter trabalhado só com a produção, posso ter trabalhado com outras características. Permite eu estimar o efeito materno. Por exemplo, o efeito materno da cabra, né, da matriz da cabra em relação ao ganho de peso diário do cabrito, né? Que a gente sabe que o cabrito, até o desmame, ele tem efeito materno. Ele está sob efeito da mãe. Eu posso trabalhar com medidas repetidas, eu posso fazer interação genótipo-ambiente,